Que as CPIs estão se movimentando, né? Muitas polêmicas, etc. Ontem a gente viu na CPI dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, os deputados e senadores se engalfiando ali numa bate-boca, uma baixaria horrorosa, a relatora perdendo a compostura, gritando, aquela voz estridente que ficou tão conhecida na CPI da Covid, aquela que deu em nada. Pois bem, também outras CPIs estão movimentando a cena aqui. No caso da CPI do 8 de janeiro, tem uma particularidade interessante que convém registrar. A cúpula da CPI não queria a CPI, não assinou o requerimento de criação da CPI, não é curioso? E, no entanto, são os que comandam. O presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, a relatora Elisiane Gama e também o primeiro vice-presidente, são as três principais figuras da CPI, que é o senador Ciro Gomes. Nenhum deles assinou o requerimento de criação. Apenas o segundo vice-presidente, que não manda nada na CPI, que é o senador Magno Martins, esse assinou de fato o requerimento. Então, assim, dessa CPI não se deve esperar muito, a não ser esse tipo de baixaria que a gente assistiu ontem. Também na CPI das ONGs, que foi instalada ontem, ontem foi definida a sua pauta de atuação, né? O que é que vão fazer daqui para frente, etc. Vários requerimentos de convocação foram aprovados, inclusive da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela vai ser interrogada sobre as suas relações com as ONGs, que dizem que são mais próximas do que seria republicano admitir em qualquer relacionamento de ministro de Estado com organização, com qualquer entidade fora do governo, né? E essas ONGs devem ser investigadas também de acordo com o líder do Partido Republicanos, que é um senador do estado de Roraima, da região norte, portanto, né? Deve ser investigada as ONGs que, segundo ele, vivem de ganhar dinheiro mentindo sobre o Brasil, sobretudo no plano internacional. E, enfim, temos também a CPI da manipulação do jogo de futebol. Ontem, até uma coisa curiosa, um jogador considerado pivô, Romarinho, considerado pivô de todo esse escândalo, admitiu culpa, disse que merecia ser punido. Que bom que os convocados para depor em CPI se comportassem com tamanha sinceridade, né? É uma pena que tenha se envolvido em algo tão criminoso, tão lamentável quanto isso. CPI também segue as CPIs das Americanas, né? Que, como a gente tem acompanhado aqui, também está apurando esse rombo, essa fraude de 45 bilhões de reais. É quase inacreditável que tenha acontecido. E a CPI do MST, viu? Que convocou não apenas o chefão dessa organização que se dedica a invasões criminosas de terra, como também o seu principal rival, digamos assim, nesse movimento, que foi José Rainha Júnior, aquele sujeito que, não por acaso, isso não surpreende, se tratando dessa organização, acabou se envolvendo também com o crime, enfim, acusado de diversos crimes, inclusive mais recentemente foi preso por fazer ameaças, chantagens, né? E praticar crimes de extorsão contra proprietários de terra no estado de São Paulo. Enfim, aqui em Brasília continuamos com aquela máxima em vigor: ninguém morre de tédio.